com vocês, Adam Alter e a aula Apocalipse Tecnológico. Boa aula. Bem-vindos, amigos e amigas. É uma alegria enorme estar aqui diante de umas mentes mais brilhantes que a gente tem no mundo acadêmico, no mundo que estuda comportamento, no mundo da psicologia social. Ele foi eleito em 2020 o professor do ano pela New York University, que é um dos principais centros acadêmicos do mundo. Ele é professor das cadeiras de marketing e psicologia social, tanto na New York University como na Stern School of Business, que fica na New York University. E ele é autor de alguns dos best-sellers que mais mergulham nesse tema, que é o tema da adicção, né, do vício, da conexão quase que doentia que a gente passou a ter com as redes sociais, com as telas de computadores e tablets, etc., e passou a jogar luz num tema que talvez seja o tema mais importante em termos de comportamento hoje em dia. As palestras dele em eventos como o TED Talk e conversas ao redor do mundo são palestras assistidas por milhões de pessoas, e hoje ele está aqui com a gente para poder conversar sobre todos esses temas e nos ajudar a entender o mundo e também em nossas carreiras profissionais e em nossas aventuras empreendedoras. Caro professor, obrigado por confiar no que estou dizendo, porque estou falando em português. Então, eu sei que tudo que você pode ter é a confiança de que não estou dizendo coisas ruins sobre você. É basicamente impossível dizer coisas ruins sobre você. Você é um professor tão bem-sucedido, palestrante bem-sucedido, orador bem-sucedido e intelectual. E é fundamental falar sobre o que você vem falando há mais de uma década. Conheci você há cerca de uma década, quando comecei a ler seus livros, ler seus artigos, assistir seus vídeos. E este livro seu, Irresistível, foi um dos livros mais influentes da minha vida, porque lançou luz, jogou luz em coisas que eram realmente não apenas um mistério, mas um grande desafio para eu entender. Este livro, Irresistível, Por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela? É um livro que nos mostra a história deste padrão de comportamento que hoje domina a vida da maioria das pessoas. E gostaria de começar nossa conversa hoje agradecendo novamente pelo seu tempo, mas perguntando a você, e há uma razão para isso, é proposital, para chocar todos e conectar todos nesta palestra. Quais são as estatísticas mais chocantes, os dados mais absurdos que você tem hoje sobre os tempos atuais, que nos mostram até onde chegamos neste vício, nesta relação com as tecnologias modernas? Acho que o mais chocante, pelo menos para mim, é o fato de que, em média, a maioria de nós, se nascermos hoje, passará cerca de 20 a 25 anos de nossas vidas olhando para pequenas telas. Se a tendência continuar, e para mim, 20 a 25 anos é apenas um pedaço colossal de nossas vidas, estamos falando em média de algo como 8 horas por dia para muitas pessoas. E para mim, essa é a estatística mais impressionante, porque explode esse comportamento muito pequeno no qual estamos nos engajando, talvez 100 ou 200 vezes por dia, nos voltando aos nossos telefones. Isso é um pouco surpreendente para muitas pessoas. Mas quando você olha isso ao longo da vida, se você pudesse nos devolver 20 ou 25 anos de nossas vidas, no final de nossas vidas, isso obviamente seria um presente incrível. E isso é o que estamos dando a esses dispositivos. Então, se esse tempo não está sendo gasto nos enriquecendo, nos tornando mais felizes e saudáveis e mais produtivos, então obviamente é tempo que está sendo desperdiçado. E acho que nos cabe entender isso e descobrir uma maneira de obter o melhor de nossas telas e deixar o pior para trás. Mas você disse algo em um discurso que assisti, e você brevemente comentou agora em sua resposta, que é possível que, em parte dessas 8 horas por dia, estamos vivendo. Estamos vivendo através de, por exemplo, falar com alguém que está longe. Você falou sobre falar com seus filhos quando você está morando longe deles. Então, quanto tempo você acha que estamos realmente desperdiçando nossa vida em um vício? E quanto estamos usando em nosso benefício?
Sim, é uma excelente pergunta, infelizmente. Os dados sugerem que passamos cerca de 3 vezes mais tempo em atividades que nos deixam menos felizes, menos saudáveis e menos produtivos. Então, há absolutamente algum benefício a ser derivado das telas. Acho que o Google Maps, por exemplo, a capacidade de navegar em uma cidade que eu nunca visitei antes, para mim isso é um milagre. E essa é a melhor promessa da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, estamos gastando enormes quantidades de tempo todos os dias fazendo coisas que não são produtivas, que quando você pergunta às pessoas, se você as interromper e perguntar como isso faz você se sentir, elas dizem, o fato de eu estar fazendo isso me faz sentir menos feliz, menos produtivo, mais doente. Então passamos, em média, 3 vezes mais tempo fazendo as coisas que não são ótimas para nós. E você fala sobre o que aconteceu, que nos trouxe aqui, por exemplo. Você fala sobre o fim dos sinais de parada, que é quando, no passado, quando você estava assistindo a um programa de TV, o programa de TV terminava em um certo horário. Quando você estava lendo um livro, o livro tinha o fim do capítulo. Mas hoje, quando você tem Instagram, você tem Facebook, é apenas um rolar interminável e nunca chega ao fim. Você pode nos dar uma breve história de como chegamos dos nossos programas de TV no passado, a nossa linha do tempo infinita do Instagram hoje? Quais foram os principais eventos nessa linha do tempo que nos trouxeram até aqui? Sim, absolutamente. Então, essa é uma boa pergunta. Então, se você pensar sobre a mídia no século XX até o início do século XXI, a maioria das coisas que consumíamos tinha pontos finais naturais incorporados a elas. Quando você lê um livro, há capítulos, e um capítulo é uma sugestão gentil de que talvez você queira colocar o livro de lado, ou você chega ao final de todo o livro. Se você está lendo um jornal, você chega ao final de um artigo, talvez você até chegue ao final de todo o jornal. Se você está assistindo um programa de TV, como você disse, você chega ao final de um episódio do programa e os créditos começam a rolar. E quando você vê os créditos, é um sinal de que você pode sentar aqui por mais uma semana esperando pelo próximo episódio, o que ninguém faz, ou pode continuar sua vida, você pode fazer a próxima coisa. Então quase tudo o que fazíamos para entretenimento, quase todas as formas de mídia que consumíamos, tinha um ponto final natural, e isso nos empurrava para a próxima coisa, o que era muito útil, porque os humanos são muito sensíveis a esses empurrões gentis que nos movem para a próxima coisa. Mas eu acho que isso realmente começa com o design de cassinos e jogos de azar em geral, no meio do século XX. Começa lá atrás. Mas se você pensar sobre o design de um cassino, a forma como um cassino ganha dinheiro, e se você estiver sentado em uma máquina caça-níqueis ou em uma mesa jogando um jogo, quanto mais tempo você passar lá, mais dinheiro o cassino ganha. Então eles fazem todo tipo de coisa para convencê-lo a ficar o máximo de tempo possível. É difícil dizer que horas são. O cassino é projetado para ser um pouco como um labirinto, e difícil encontrar a saída. Não há relógios, porque se você notar o tempo passando, isso se torna um sinal de parada. Sabe, se você vir o sol se pondo, isso pode ser um sinal de parada, que diz que é hora de ir para casa. Mas se você não vê isso, você apenas fica sentado lá. Você entra em transe. Então começa aí alguns videogames projetados nos anos 70 e 80, começaram a trazer algumas outras maneiras de contornar esses sinais de parada. Mas realmente o grande aumento do fim dos sinais de parada foi, eu diria, no início da era das mídias sociais, onde as organizações começaram a perceber que, se elas removessem os sinais, você passaria muito mais tempo preso às plataformas delas. Quaisquer que fossem, um dos bons exemplos iniciais disso é a Netflix. Então, a Netflix, por volta de 2012, mudou o formato da plataforma, e a experiência do usuário passou de, quando você chega ao final de um episódio, você tem que apertar algo para começar o próximo. Para o padrão se tornar, quando o episódio termina, o próximo episódio começa automaticamente. Isso é chamado de pós-reprodução, e aumentou dramaticamente quantas horas as pessoas passavam assistindo a Netflix, porque quando um episódio termina e um novo começa, você fica envolvido no próximo, então no próximo, e de repente são 3 horas da manhã, e você está acordado, e deveria estar dormindo, e você não dorme. E é verdade também do caráter infinito das plataformas de mídia social. Não há fim para as informações que você pode consumir no feed de notícias do Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok, ou em qualquer uma dessas plataformas X, Twitter, mesma coisa. Então, eles são todos projetados dessa maneira para contornar nossos sinais de parada, para nos impedir de reconhecer que é hora de passar para a próxima coisa. E em seu livro, você trouxe um conceito para mim que foi muito esclarecedor, que é que não somos viciados em gostar do que vemos. Estamos viciados em querer isso. Você poderia explicar isso? Porque às vezes, quando você chega para alguém e diz, ei, você está aqui no cassino, e eu posso ver que você não está se divertindo. E há uma foto famosa de muitas pessoas com uma cara muito triste em um cassino, mas elas ainda estão lá. Então, se você não gosta tanto disso, como você pode ser viciado em algo que você não gosta tanto? E então você explica neste livro que as pessoas são viciadas em querer e não em gostar. Você poderia explicar esse conceito para nós, por favor? Sim, eu concordo com você. Acho que essa é uma das percepções mais importantes da neurociência à medida que ilumina a forma como entendemos o vício. Então, uma das perguntas que eu tinha há muito tempo era exatamente a que você está fazendo. Se as pessoas não gostam de uma experiência, por que elas continuam fazendo isso repetidamente? Sabe, se você virar para alguém que é viciado em uma droga ou em álcool, ou mesmo quem fuma há muitos anos, e você diz, você gosta dessa experiência? Muitos deles dirão, não, eu não gosto disso. Está destruindo a minha vida, não é saudável. Eu estou infeliz, mas eu não consigo parar. E o que a evidência neurocientífica sugere é que existem 2 processos que nos atraem para algo. Um deles é gostar
Você pode gostar de algo, você pode desfrutar, passar tempo com uma pessoa que faz você se sentir bem, você pode desfrutar assistir filmes divertidos, você pode desfrutar passar seu tempo em uma plataforma de mídia social que faz você se sentir bem. Existem muitas maneiras de fazer coisas que nos trazem alegria, e isso é uma coisa que nos atrai para elas. Mas a outra coisa que acontece, que é diferente de gostar, é querer ou precisar. Esse sentimento de que essa coisa traz benefícios psicológicos em um nível muito mais abaixo, profundamente enraizados, que você não pensa como gostar, mas você quer continuar fazendo essa coisa porque se sente em um nível profundo, como algo que te atrai. É quase magnético. É como um imã que te puxa para dentro. Então, o que geralmente acontece é que quando você começa a fazer algo, isso pode ser uma droga, pode ser uma experiência de mídia social, pode ser muitas coisas diferentes. No início, você realmente gosta. Você faz isso porque isso te faz se sentir bem. E você gosta e você quer. Então, porque você gosta, você quer. Você continua fazendo isso repetidamente. Mas o que acontece é que quando você tem um relacionamento destrutivo com algo, e aliás, isso também poderia ser uma pessoa, se você pensar em um relacionamento, especialmente um relacionamento romântico, onde começa sendo saudável e depois se torna um pouco insalubre, você para de gostar do relacionamento. Você para de gostar da pessoa, assim como aconteceria com uma experiência de mídia social. Mas o que permanece é esse querer muito robusto, mesmo enquanto você não gosta da experiência ou não gosta da pessoa, ou não gosta do relacionamento, você continua a querer, e a evidência neurocientífica sugere que há duas partes separadas no cérebro, ou vias no cérebro, que são responsáveis por gostar, e querer a via de gostar é muito frágil. Ela se quebra muito mais facilmente. Você não continua a gostar de tudo que você faz por muito tempo. Muitas vezes, você meio que para de gostar daquilo, mas o caminho do querer é incrivelmente robusto. Então, mesmo que o gostar diminua e você comece a não gostar da experiência, o querer apenas fica lá e tem o mesmo poder de impulsionar o comportamento. Então, o que impulsiona o comportamento viciante não é que você goste dessa experiência, é que você a queira e que seja muito difícil quebrar o elo de querer. Isso, infelizmente, é porque passamos tanto tempo fazendo coisas, mesmo sabendo que elas não são essencialmente boas para nós. Vocês que estão assistindo a essa palestra, esta aula do professor Adam Alter, verão que trarei muitos exemplos deste livro. E vocês poderão ter uma ideia de quão importante e poderoso é o conteúdo desse livro. Neste livro, você trouxe outro experimento muito interessante e contra-intuitivo. Há um livro que eu gosto muito, de Thich Nhat Hanh, que é um monge vietnamita que faleceu há alguns meses. O nome do livro é Fazer Nada e Ir a Lugar Nenhum. Esse é o nome do livro. Eu estou fazendo a tradução do português para o inglês. Eu não sei se o nome em inglês é esse, mas em português é Fazer Nada e Ir a Lugar Nenhum. O problema é que neste livro, você fala sobre uma experiência onde as pessoas têm a chance de não fazer nada e então se afastar de seus deveres diários. Supostamente é algo bom, porque você está dizendo, ei, agora você pode ter uma pausa do seu trabalho. Você agora pode ter uma pausa dos seus estudos. Você agora pode ter uma pausa das suas atividades e apenas ficar parado e pensar nas coisas que você gosta e relaxar e descansar um pouco. Mas você dá às pessoas a chance de se darem um choque, de infligir dor a si mesmas. E eles experimentaram a dor antes. E sabem que a experiência é algo doloroso, algo ruim para eles. E você esperaria que ninguém, nos próximos 15 minutos, infligisse dor a si mesmo, dada a oportunidade de apenas descansar e relaxar e dar uma pausa. Mas o experimento mostra que, entre os homens, 2/3 das pessoas escolhem infligir dor em si mesmas, apenas para parar de não fazer nada. E entre as mulheres o número é mais de 1/3, não é impressionante? Saber que as pessoas se sentem muito desconfortáveis em não fazer nada? Que ficamos viciados em fazer algo? Sim, absolutamente, eu acho que sim. Quero dizer, se você pensar sobre como é entrar em um elevador, mesmo que você esteja no elevador por 10 ou 15 ou 20 segundos, você pode estar indo entre alguns andares, não indo muito longe. Quase todo mundo, de maneira universal, tira um telefone, olha para o telefone, passa o dedo pelo telefone e depois, quando as portas se abrem novamente, eles continuam com o dia deles. Então esse é um período de cerca de 15, 20 segundos onde você poderia estar fazendo nada, mas é muito difícil fazer isso. E de fato, se você disser a alguém, ou te desafiar nas próximas 10 vezes que você estiver em um elevador a não usar seu celular, eles esquecerão isso muito rapidamente, o celular aparecerá. É uma atividade padrão que não nos permitimos não fazer nada, ficar entediados, apenas sentar, apenas absorver o ambiente ao nosso redor. E esse experimento que você mencionou é um experimento incrivelmente poderoso e mostra exatamente o que você descreveu. Se você disse às pessoas que você apenas vai estar esperando nesta sala sem fazer nada por 20 minutos, ou se quiser, há uma pequena máquina no canto que administrará choques elétricos. E como você disse, eles sabem que essa é uma experiência dolorosa. Você pode apenas sentar aqui, ou se estiver curioso, pode ir e brincar com a máquina novamente, que cerca de metade de todas as pessoas, como você disse, 2/3 dos homens, um pouco mais de 1/3 de todas as mulheres, irão até essa máquina depois de alguns minutos de tédio, porque é menos doloroso ser dolorosamente chocado por essa máquina do que apenas sentar lá com seus próprios pensamentos, mesmo por 15 ou 20 minutos. Então somos tão avessos à imobilidade. Mas uma das pessoas deu mais de 190 choques em si mesma, certo?
Sim. Uau! Isso é o quanto precisamos de estímulo do mundo exterior. Nosso equilíbrio, se você pensar em humanos milhares de anos atrás, passávamos longos períodos de tempo sem fazer nada. Tínhamos uma existência muito lenta, caminhávamos muito, conversávamos, tínhamos comunicações com outras pessoas, não muitas pessoas diferentes. E a vida era meio lenta, a maior parte era lenta. Mas agora você vive essa experiência realmente acelerada, energética, de consumir entretenimento e mídia e rolar. E sabe, o número de pedaços de informação que estamos processando o tempo todo é tão alto que, como resultado, quando eu digo a você agora que você não vai processar nada, isso cai tão abaixo do seu nível de conforto, do seu equilíbrio, que você tem que encontrar uma maneira de preencher a lacuna. E é muito difícil para nós ficarmos entediados em 2024, neste ano. Mas então temos um problema, porque você acabou de descrever a história dos cassinos e da Netflix. E o problema é que vivemos sob um modelo econômico, onde aqueles que lucram mais são aqueles que sobrevivem no modelo. E então, o negócio de nos manter conectados, que é o subtítulo do seu livro, faz essas empresas mais lucrativas. E são essas as empresas que lutam pela concorrência, que sobrevivem à concorrência. Como nos afastamos dessa armadilha? Sim, então a armadilha começa realmente há muito tempo atrás. Quando decidimos que o modelo que usamos, o modelo econômico, não era baseado em assinaturas, não era baseado em pagar dinheiro do consumidor, era baseado em atrair o máximo de olhares pelo maior tempo possível. Essa é a economia da atenção. Então, se eu estiver usando o Facebook, se você pensar nisso, isso é um serviço considerável. Se eu passar horas e horas nessa plataforma, não estou pagando nada por isso. Agora, historicamente, quando os humanos eram entretidos por algo por horas a fio, pagávamos por isso. Você entra em um cinema, você assiste a um filme, você paga por um ingresso. Você vai a um show de música, você lê um livro, tudo custa. Então, você tem que perguntar a pergunta. Se você está passando 2 ou 3 horas por dia em plataformas de mídia social, nenhuma das quais você paga, existem modelos básicos, versões delas que você não paga. Como eles estão ganhando todo esse dinheiro? E a resposta é que a economia em que eles estão operando não é uma economia baseada no consumidor, é baseada na atenção, porque você é o produto e seus olhos são o produto. Então, quanto mais tempo você passa envolvido com essa plataforma, mais dinheiro essa empresa obtém. A plataforma de mídia social obtém de anunciantes. Então, é tudo um modelo baseado em publicidade que prioriza a atenção, o tempo gasto envolvido com a plataforma, em vez do bem-estar do consumidor. Porque, geralmente, se somos consumidores decidindo como gastar nosso dinheiro, só gastamos nosso dinheiro no que nos traz valor e no que nos traz alegria. E à medida que começamos a não gostar de algo, somos menos propensos a continuar fazendo isso. Falando da distinção entre querer e gostar. Nos tornamos menos propensos a gastar dinheiro naquela coisa em particular. Então, nossa taxa de assinatura diminui. Essas plataformas não funcionam dessa maneira. Então, se você está perguntando o que fazemos sobre isso, você tem que intervir de outras maneiras. Existem 2 maneiras de intervir nesses processos que dependem da atenção. O primeiro são as massas, de baixo para cima. É onde os consumidores se unem e dizem: há um problema aqui, eu não gosto da maneira como isso está sendo administrado. Vou boicotar a plataforma, vou encontrar alguma outra maneira de passar meu tempo. E isso acontece de vez em quando, e de fato eu vi um aumento nesse tipo de comportamento de base, de baixo para cima, dos consumidores nos últimos anos. Eu estudo isso faz cerca de 15 anos. No começo isso não estava acontecendo, mas nos últimos 5 ou 6 anos, os consumidores se tornaram bastante ativistas sobre compartilhar suas visões sobre o que funciona e o que não funciona para eles. Então isso tem algum efeito nas plataformas de mídia social. A abordagem alternativa é uma abordagem de cima para baixo que começa realmente no governo, na legislação, em intervenções que às vezes atravessam países, às vezes são diferentes em cada país. Às vezes são regionais, como a União Europeia pode ter um conjunto de abordagens que usam. A América do Norte pode ter algumas abordagens, a América do Sul pode ter algumas também. E essas são projetadas para dizer que há certas práticas que são tão ruins para o consumidor que não trazem absolutamente nenhum benefício e que deveriam ser proibidas. Elas não deveriam poder ser usadas por nenhuma plataforma de mídia social ou por nenhuma empresa. E isso está começando a acontecer cada vez mais. Há cada vez mais processos judiciais nos Estados Unidos. Há cada vez mais agentes políticos que estão garantindo que isso comece a ser discutido em governos federais. E então essas são as 2 principais rotas para mudar a situação das massas, pelo consumidor e de cima para baixo, pela legislação do governo. E para aqueles de vocês que estão assistindo e se interessaram pela história desse processo de economia da atenção, eu sugeriria os livros de Tim Wu. Eu li os livros de Tim Wu. Sim. E são livros muito interessantes. Um deles sobre os impérios das comunicações e o outro sobre a economia da atenção. Ambos são ótimos livros. Mas olha, falamos sobre as massas, falamos sobre políticas públicas, mas então temos muitas pessoas assistindo nossa conversa aqui que possuem pequenas e médias empresas. Então, eles têm que vender seus produtos e eles têm que competir nesse ambiente. E eles sabem que, para venderem seus produtos, eles têm que conquistar uma parte dessa atenção das pessoas que estão no metrô, no ônibus, as pessoas que estão no elevador, como você disse. O que essas pessoas devem fazer? Ser os empreendedores revolucionários que serão os primeiros a esquecer o Facebook, o Google e essas pessoas? Ou há uma maneira de disputar essa atenção sendo éticos?
Honestamente, agora, do jeito que as coisas funcionam, é muito difícil ser uma pequena ou média empresa nesse ecossistema. É uma economia de quem vence e leva tudo, e é difícil competir. Então, sabe, ouvi talvez 500, 1000, não sei quantas startups. Elas vêm até mim e dizem, vamos mudar o jogo, ouvimos tudo o que você está dizendo sobre a economia da atenção. Achamos que é uma economia quebrada, não é o modelo que queremos jogar. O que preferimos fazer é que preferimos criar um produto tão maravilhoso, tão enriquecedor, que as pessoas vão dizer, vou mover meu dinheiro e minha atenção desses produtos que estão me prejudicando para o seu produto, para esse novo produto que é melhor para todos. Mas existem efeitos de rede que tornam quase impossível para essas empresas ganharem tração séria se não jogarem um pouco desse jogo. Que você tem que usar alguns dos mesmos ganchos que essas grandes organizações estão usando para competir. Caso contrário, você vai passar desapercebido. Vai ser muito difícil atrair atenção. Então é por isso que, em certo nível, sim, é bom quando os consumidores reclamam. É bom em um nível um pouco mais alto que essas empresas tenham consciência que haja uma abordagem um pouco mais ética. Mas acho que a legislação e a intervenção política são tão críticas, porque sem isso é muito difícil ver como, se essencialmente ganhar o máximo de dinheiro possível, é o caminho a seguir. E como deixar isso correr solto vai melhorar o sistema. Isso só vai continuar a se deteriorar, onde as táticas mais cínicas são as que atraem nossa atenção e que vão fazer mais dinheiro. Não há como contornar isso a menos que você intervenha. E há um problema extra, e não tenho certeza se você falou sobre isso, porque é um problema que todos estão discutindo. Mas coisas como fake news, coisas como opiniões radicais sobre algo, são as coisas que geram mais atenção. Então, temos esse problema extra, né? Que é, por exemplo, fake news. Um exemplo que eu dei. Está se espalhando, quero dizer, de uma maneira... Está completamente fora de controle. E havia um estudo do MIT, acho que 2 anos atrás, mostrando que o alcance das fake news, a velocidade de disseminação das fake news e a capacidade de uma fake news de mudar a visão de mundo de alguém são muitas vezes maiores do que as de uma informação verdadeira. Isso é um problema extra que também precisa de atenção pública e há uma maneira de resolver isso? Sim, então, essa é uma boa pergunta. E sabemos 2 coisas sobre como as informações viajam. Em primeiro lugar, informações emocionais viajam mais rápido do que as informações baseadas apenas em fatos. E, infelizmente, muitas fake news, muitas ideias que são extremistas, que são emocionalmente extremas, também são as ideias que achamos mais interessantes, mais surpreendentes. E então essas informações viajam rapidamente. Então, quando as lemos, elas permanecem incorporadas em nossos cérebros. Elas permanecem incorporadas na memória de longo prazo muito mais. 2 efeitos, certo? Eles viajam mais e a retenção é maior. Isso é o que você está dizendo? Sim, então, bem, essa é a primeira coisa. É que sabemos disso sobre informações emocionais. Mas a segunda coisa é que existem certos tipos de informações emocionais que fazem isso mais eficazmente. Não é toda emoção, sabe? Se eu te faço gostar muito de algo, isso não vai fazer o trabalho. O Facebook, em 2016, introduziu um monte de botões de reações diferentes. Emojis. Então, eles tinham um botão de curtir por 6 ou 7 anos. Então, eles disseram, quer saber? Vamos introduzir um monte de outras opções. Você pode mostrar que está triste com algo. Você pode mostrar que está com raiva. Você pode mostrar que ama algo. Você pode mostrar cuidado se você se sentir triste com algo e quiser dar às pessoas um abraço. E esse tipo de coisa. Então, eles deram todas essas opções diferentes e uma das perguntas que muitas pessoas tinham, e eu era uma dessas pessoas, era que tipo de tom emocional impulsionaria o engajamento máximo e a disseminação das informações. E você pode imaginar um mundo onde, se os humanos fossem mais envolvidos por coisas que inspiravam amor e positividade e cuidado, que isso realmente seria uma coisa boa a saber. E então poderíamos alimentá-los em seu algoritmo coisas que os fizessem se importar. E fotos de gatos fofos e animais e toda essa coisa. E o mundo poderia ser um lugar mais feliz, melhor em muitos aspectos. Mas o que o Facebook descobriu, e o que muitos de nós pensávamos que aconteceria, é que é a raiva. Então não são apenas informações emocionais, mas não são informações emocionais que fazem você ficar com raiva, porque é muito envolvente estar com raiva de algo. É uma emoção envolvente. Então, se você está em uma plataforma e isso faz você ficar com raiva, ao contrário de gostar, onde você diz, eu gosto disso, vou continuar com o meu dia. Quando você está com raiva, você fica com raiva e se envolve. Você pensa muito mais sobre essa coisa. Você quer se envolver, quer compartilhar sua opinião, quer contar aos seus amigos sobre isso. Então, infelizmente, todo esse ecossistema é impulsionado por desinformação, ideias extremas, mas particularmente na dimensão da raiva. Então é isso que está se espalhando e estamos todos sendo alimentados particularmente com informações que nos fazem ficar com raiva e emocionais e que muitas vezes não são verdadeiras. O que você pode imaginar é que essa é a sua dieta de informações. Suas ideias sobre o mundo vão ser extremistas, não importa quais sejam suas crenças políticas, e sua atitude em relação ao mundo vai ser colorida por esse tipo de matiz e negatividade, que é, eu acho, o que estamos vendo desde 2016 e talvez até antes disso um pouco também. E há um tempero extra nesse molho, que é a inteligência artificial, né? Agora, com a inteligência artificial, a qualidade e a capacidade de fazer essas fake news e fazer vídeos que mostram uma cena surreal ou coisas assim, que levam as emoções ao limite, é ainda maior. Como você acha que a inteligência artificial contribuirá para esse padrão de comportamento que você vem descrevendo?
Sim, bom, já estamos vendo exemplos disso. E isso só vai ficar mais extremo à medida que os mecanismos de IA se tornarem mais sofisticados. Mas você pode realmente dizer ao mecanismo, me mostre uma imagem, agora me mostre uma versão mais extrema, agora faça isso novamente, agora multiplique por 10, agora multiplique por 1000. E essas imagens são projetadas para serem maximamente emocionais, maximamente envolventes. Você pode fazer o mesmo com vídeos. Você pode fazer as cores o mais brilhante possível, o que é envolvente. Sabe, se sua única prioridade é maximizar o engajamento, você faz todos os modelos gerados por IA serem maximamente atraentes. Você faz as coisas que eles estão fazendo para serem maximamente interessantes. Você faz as cenas, as descrições dos vídeos maximamente induzindo raiva ou de outra forma induzindo emoção. Você pode imaginar como, se você sabe quais são os ingredientes que nos envolvem, tudo que você tem que fazer é dizer ao mecanismo de IA, seja vídeo ou imagem ou texto, encontre a versão mais envolvente disso e então você continua pedindo para ele fazer isso 10, 20 vezes e fica cada vez mais extremo. Você pode encontrar esses memes por toda a web agora, de pessoas fazendo isso, onde dizem, me mostre um hambúrguer mais delicioso, agora torne-o 10 vezes mais delicioso, agora torne-o 100 vezes mais delicioso, agora adicione mais carne, adicione mais pão. E você vê as imagens ficando mais extremas de uma maneira que os humanos nem podem imaginar agora, mas os mecanismos de IA podem. Então eu acho que, além da falsidade que a IA está gerando, o que é um problema, é falso em uma dimensão e direção particulares. É falso com uma pitada de emoção extra. Então você apenas aumenta essa alavanca, esse botão um pouco mais o tempo todo. É um ambiente muito preocupante para nos encontrarmos. Mas você acha que essa jornada para o extremo, de alguma forma, nos imunizará como uma vacina que você toma? E não vamos ser tão sensíveis como éramos antes de ter esse mundo de extremos? Ou, e isso é bem interessante, porque estamos falando sobre faça 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes mais extremo. O problema é, isso está do lado matemático, vamos colocar, mas fisiologicamente, pensando em nós mesmos, não há um limite para nós? Não há um limite onde levamos isso para 100 vezes ou 200 vezes? Isso apenas nos quebra e nos deixa loucos ou nos deixa num delírio? Não há como um limite onde simplesmente não seremos capazes de lidar com isso fisiologicamente, mentalmente, psicologicamente? Talvez, e essa é uma preocupação, certo? Quero dizer, eu acho que não termina da maneira que uma vacina termina, onde isso te deixa imune a um processo particular. Eu não acho que os processos cerebrais envolvidos em fazer sentido de todas essas informações, que não são os tipos de processos que respondem ao treinamento. Não é como se você parasse de gostar de recompensas em algum momento, porque você pode se treinar para se afastar delas, ou você para de gostar de experiências emocionais extremas. Esses são processos que estão embutidos tão profundamente no cérebro que nós, como espécie, sempre os procuraremos. Vamos sempre querer açúcar, vamos sempre querer comer açúcar, vamos sempre querer encontrar entretenimento, vamos querer encontrar recompensas que sejam incertas e imprevisíveis, assim como faz quando joga pelo maior prêmio na loteria ou no cassino. Existem certos processos que você não pode treinar e se livrar deles. Mas então qual é o ponto final? E eu acho que você faz uma pergunta muito boa. Minha preocupação é que estamos essencialmente todos, e já estamos lá, estamos nessa jornada, estamos gastando tanto tempo procurando essas recompensas, que são cada vez mais doces, cada vez melhor projetadas, que paramos de fazer coisas que são verdadeiramente boas para nós. Coisas que levam tempo, coisas que exigem anos de envolvimento, coisas que nos aproximam de outros seres humanos. Então o que você vai acabar tendo? Eu acho que em algum momento, potencialmente, é que todos nós estaremos em nossas próprias cápsulas virtuais isoladas, sendo alimentados apenas com doces incríveis de recompensa. Apenas ao toque de um botão, muito parecido à nossa mente, como quando você coloca uma criança na frente de um iPad agora, e você dá a elas as plataformas certas. Elas passarão cada minuto acordado na frente dessa plataforma. Isso é bom para eles? Não. Eles acabaram quebrando? Provavelmente. Mas enquanto isso, eles não têm como controlar isso. É tão atraente no momento que não há muito que possam fazer para substituir isso. Os humanos, especialmente na medida que envelhecem, desenvolvem estruturas de controle. O córtex pré-frontal se desenvolve. Desenvolvemos autocontrole até certo ponto. Mas se você é um ser humano contra milhares de pessoas que estão fazendo o melhor possível para criar os melhores algoritmos, que são projetados para atraí-lo, pense no TikTok ou no Instagram. E agora coloque a IA nisso para apenas exagerar, para amplificar isso. Acho que estamos em uma corrida perdida. Isso realmente me preocupa muito. Uau! E temos outro problema, que você também falou brevemente sobre isso, que é o fato de que o vencedor leva tudo agora. Então estamos nos movendo para um mundo onde Alphabet, Meta e Microsoft e 2 ou 3 outras empresas basicamente possuirão todas as partes da atenção das pessoas. E isso é um problema enorme, porque essas empresas não são organizações sem fins lucrativos. Elas são organizações com fins lucrativos. Então, um mundo com monopólios privados que controlam nossa atenção é como uma bomba atômica, certo? Sim, acho tremendamente preocupante. Há um livro de um escritor americano chamado David Eggers, e ele escreve ficção, mas ele tem um livro chamado O Círculo. E O Círculo é basicamente sobre uma organização que engloba a Meta, Alphabet, todas as grandes plataformas de mídia social, as empresas FAANG, como nós as chamamos.
Essas empresas que ocupam realmente, sabe, em média, talvez 8, 10, 12 horas do dia de jovens em particular, mas também adultos, se todas forem de propriedade de uma conglomeração, o problema só piora. E estamos caminhando nessa direção geral. Por ser um modelo de o vencedor leva tudo, essas empresas ficam cada vez maiores ao longo do tempo. E eu acho que você está certo. Acho que é uma bomba atômica no sentido de que há muito pouco que possa restringi-las. A única opção nesse ponto é provavelmente a intervenção governamental de algum tipo, legislação. E muitas pessoas não gostam da ideia de que o governo vai se envolver em como consumimos produtos de entretenimento. Há uma longa história de pessoas se irritando com essa ideia. Mas para mim, é muito parecido com o governo entrando e dizendo que adolescentes e crianças não devem fumar cigarros. Não é bom para eles. Certas drogas devem ser proibidas porque sabemos que os humanos não são projetados para resistir a elas. E quando os usamos, é muito difícil para nós parar. É um grande dreno na saúde pública. É terrível para famílias individuais e pessoas individuais. Então precisamos intervir. Precisamos de algumas leis que digam que isso não está certo. E eu acho que é para onde estamos indo com experiências comportamentais também, com a economia digital. E nos conduzindo aqui a uma conclusão, mas uma conclusão mais otimista, uma conclusão mais leve. O que você sugeriria, e eu sei que um dos seus TEDx mais populares é um TEDx onde você dá alguns conselhos e algumas dicas de como podemos ter uma vida mais saudável, uma vida com hábitos mais saudáveis. Que tipo de hábitos ou exercícios você sugeriria para as pessoas terem uma vida menos dependente dessas tecnologias? Sim, então, eu acho que é muito importante reconhecer que isso não é uma droga. Não é algo que você pode dizer, eu não quero fazer isso. Todos nós precisamos de celulares. A maneira como o mundo se desenvolveu e foi projetado agora, se você quiser viajar, se quiser se envolver com, não sei, quase qualquer plataforma exige que você tenha um celular agora. Então a dica não é dizer, vamos voltar aos anos 50 e eu vou jogar meu celular no lixo. Isso é muito difícil de fazer e viver uma espécie de vida plena. Então essa não é a solução. A solução é, eu acho, dupla. Existem duas coisas que você finalmente quer se esforçar em fazer. Uma delas é passar parte do seu dia que são, e espero que grandes partes do dia que não estejam na frente de uma tela, que não envolvam um celular em particular, mas em geral na frente das telas. Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é que quando você sabe que vai passar tempo na frente das telas, tente fazer com que esse tempo seja o mais enriquecedor possível. Então se você vai usar uma tela, certifique-se de que o tempo que você está gastando é consciente, proposital. Se você quiser passar 1 ou 2 horas assistindo Netflix e estiver feliz em fazer isso, não há nada de errado com esse tipo de entretenimento. Mas certifique-se de que você não está assistindo por 6 ou 7 horas. Então há algumas coisas que você pode fazer. Uma coisa que eu acho muito importante é separar partes do dia onde você não vai usar sua tela. Então algumas pessoas têm uma regra. Elas nunca usarão uma tela enquanto estiverem comendo, que é uma regra que você pode ter e muitas vezes as famílias fazem isso, para que possam se envolver uns com os outros e ter uma boa conversa. Então essa é uma opção. A outra coisa que muitas pessoas fazem para ajudá-las a dormir melhor é ter uma política de ficar sem o celular no quarto. Então de 1 hora antes de dormir até 1 hora depois de você acordar, nada de celulares. Você compra um despertador. Eu tenho um despertador que fica do meu lado. Na verdade, que age como o sol. Então meia hora antes de eu acordar, ele traz essa luz amarela que faz parecer que é o nascer do sol. É muito eficaz. É o oposto da situação de alarmes do celular, onde, mesmo quando você acorda no meio da noite, você quer usar seu celular. Então tirar o celular do quarto é um grande passo. Se você achar que está prestando atenção a muitas notificações, desative todas as que não forem essenciais. Sabe, você não deixaria outro ser humano bater no seu ombro 100 vezes por dia e dizer, ei, preste atenção em mim, mas você dá ao seu celular esse tipo de poder. Então o que você pode fazer para recuperar esse poder é entrar nos menus e ver quais notificações estão ativadas e ter apenas as absolutamente essenciais ativadas. Se você quiser saber quando alguém está ligando para você, então coloque o toque do celular ou tenha a função de vibração ativada. Mas desative todas as outras coisas. Talvez tenha mensagem de texto ou WhatsApp ativado se você precisar disso. Mas além disso, não precisamos saber quando alguém está tweetando ou quando alguém postou algo em uma plataforma. E existimos por anos sem isso. Então eu acho que isso é uma outra coisa boa que você pode fazer. Olha, é uma lista incrivelmente longa de intervenções, algumas grandes, algumas pequenas. Mas eu acho que, para mim, as duas grandes perguntas são, pergunte a si mesmo, você está tirando o máximo proveito desses dispositivos? E se houver elementos que não estão trazendo bem-estar para você, há uma maneira de deixá-los de lado ou reduzir seu uso? Desinstalem essas plataformas do seu celular, coloque-as no menu mais ao fundo para que você não continue usando tanto impulsivamente. Então você pode separar mais tempo do seu dia, onde você passa tempo ao ar livre, tendo uma conversa com outra pessoa, se exercitando. Essas coisas que os humanos fizeram por, sabe, milhares e milhares de anos, que estamos fazendo cada vez menos nas últimas décadas, o que eu acho que é um sinal de que estamos vivendo nossas vidas de uma maneira que não é ideal. Então, quanto mais pudermos fazer isso, melhor. E sabe, eu vou te dar um exemplo pessoal. Acabei de encerrar a minha conta no Twitter. Eu tinha centenas de milhares de seguidores. Eu era um dos principais influenciadores nos assuntos políticos no Brasil. Mas havia tanto ódio. E estava me fazendo... Era tão prejudicial para mim, porque eu levava isso para a cama comigo. Eu apenas me sentia mal e me sentia doente, e apenas desisti. E as pessoas diziam, mas essa não é uma decisão econômica sábia, sabe? É muito ruim. Você está jogando fora dezenas de milhares de dólares. E eu disse, mas eu não posso comprar minha vida de volta com essas dezenas de milhares de dólares. E deixe-me dar mais uma que acho que você vai gostar, por causa de um dos seus discursos. Eu estou muito próximo dos pequenos agricultores no Brasil, os camponeses no Brasil.
E aprendi com eles que pessoas que plantam batatas, elas não comem suas batatas. Os grandes produtores de batatas, eles não comem suas batatas porque sabem quanto veneno você tem que colocar para ter ótimas colheitas de batatas. Porque é um tubérculo muito sensível e então você tem que usar muito veneno para alcançar uma grande quantidade de colheita. Então eles não comem suas batatas. E em seu discurso você disse que os filhos de Steve Jobs não usavam, por exemplo, iPad, certo? Então pessoas que estão na tecnologia, pessoas que são filhos de pais que trabalham no Vale do Silício, usam menos tecnologia do que pessoas que não estão no negócio. Isso está correto? Isso é o que você diz em seu discurso, certo? Sim, essa é uma ideia que começou realmente, eu acho, cerca de 14 ou 15 anos atrás. Então a maioria dos consumidores não estava realmente ciente dos problemas que estamos discutindo. Agora muitas pessoas falam sobre eles, o que é, eu acho, uma coisa boa. Eu gostei de ver o aumento da discussão sobre esse tópico, mas há muito tempo, antes que isso fosse o caso, Steve Jobs, como o exemplo que você está mencionando ilustra, era muito cuidadoso com quanto ele deixava seus filhos usarem tecnologia, mesmo enquanto ele estava dizendo ao resto do mundo para usar produtos da Apple. E isso era algo que os jornalistas descobriram repetidamente, que as pessoas que publicamente falavam mais sobre tecnologia e seus benefícios, como o seu exemplo de plantação de batatas, estavam muito mais preocupadas em consumir seus próprios produtos ou sobre a extensão em que eles poderiam resistir a seus próprios produtos. Então, eles reconhecem o tipo de veneno em seus próprios produtos que eles não estavam dispostos a expor a seus filhos. Mas, publicamente, eles diriam, por favor, compre isso, é maravilhoso, você vai ter muita alegria e benefício com isso. E isso aconteceu repetidamente. Então, sim, muitos desses especialistas em tecnologia estão muito preocupados com esses produtos. O mesmo produto que eles mesmos fabricam. O que eu acho que te diz tudo o que você precisa saber sobre os perigos. As pessoas que mais sabem sobre eles são as menos propensas a usá-los. E apenas usando esse espaço que temos agora, sei que estamos sendo assistidos agora por dezenas de milhares de pessoas. O que acontece quando temos uma palestra aberta, uma conversa aberta como essa que estamos tendo. Eu pediria que você usasse essa atenção de todas essas pessoas que estão assistindo para nos dizer sobre onde as pessoas podem seguir seus vídeos e onde as pessoas podem segui-lo em sua rede social. E também fale sobre seu último livro, que você lançou na semana passada, se não estou enganado. E se você pode dizer às pessoas o que você nos traz em seu último livro e fazer um anúncio do seu livro, porque queremos usar essa atenção para coisas boas e não para coisas ruins. Então nos diga onde as pessoas podem segui-lo e um pouco sobre seu último livro. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Então vou falar apenas sobre Irresistível. Também existe uma edição brasileira do livro, acho que se chama Irresistível, ou algo assim. Então é uma edição, se você preferir ler em português, cabe a você. No meu último livro se chama Anatomy of a Breakthrough, e está relacionado ao irresistível. É sobre como nos desvencilhamos, e você pode ficar preso no contexto do engajamento com mídias sociais e outras formas de engajamento, mas é mais amplamente sobre como os humanos se motivam para passar por períodos em que se sentem um pouco presos, e sobre que tipos de... É uma espécie de roteiro que ajuda você a desvencilhar no caminho para avanços, sejam eles profissionais ou pessoais, em muitos domínios diferentes. Acho que é uma edição em português que está sendo trabalhada, mas agora há algumas edições em inglês que estão disponíveis, se você ler a versão em inglês. A maior parte do que faço nas mídias sociais está restrita ao LinkedIn nos dias de hoje. Então eu posto um pouco no LinkedIn. Prefiro a plataforma porque permite pensar em um formato mais longo. Você pode postar ensaios e ideias mais longas. Estou ocasionalmente no X, no Twitter, mas muito raramente. Eu realmente não uso plataformas de mídia social. Então esses são os melhores lugares para me encontrar se você pesquisar online por mim. Encontrará muitos vídeos. Como você disse, há bastante coisa por aí estendendo-se por cerca de 15 anos ou mais. Muito disso disponível no YouTube e em outras plataformas. Esses são os melhores lugares para me encontrar. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo seu trabalho. Foi muito importante para mim. E sei que, a partir de hoje, será muito importante e será usado como referência para essa enorme comunidade que temos aqui no ICL, Instituto Conhecimento Liberta, que em inglês significa Institute Knowledge Free Us. Ou seja, nos dá liberdade. Muito bom. E é isso que acreditamos, que só alcançaremos a liberdade através do conhecimento real. E você está contribuindo para isso. Muito obrigado. Muito obrigado por me receber, eu agradeço. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado. Foi incrível. Tchau. Uma das melhores conversas que tivemos aqui, eu tenho certeza. E você vai gostar muito do resultado. Eu tenho certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Cuide-se, continue com um bom trabalho. Tchau, tchau. Tudo bem, tchau, tchau. Obrigado.